Olá, dando sequência ao Podpau, o meu podcast com homens maduros sobre temas sensíveis. Eu recebo meu amigo Duarte Vaz, paisagista, professor, e no Instagram ele se diz espécime exótico. Eu falei, gente, melhor apresentação é impossível. Então eu começo te perguntando, quem é você na fila do pão? Bem, eu sou Duarte Vaz, né, como você falou, sou carioca, tenho 54 anos, casado, muito bem casado, tá, Adri? E tenho duas filhas que são minhas paixões, uma de 13, outra de 14, que eu sou louco por elas. Que lindeza. Né? Sou paisagista, arquiteto paisagista, eu sou sócio fundador de um escritório chamado MBA, né? E acho que é a minha ocupação principal, mas eu me dedico também à pintura e desenho, são minhas paixões também. Quando eu criei esse podcast, eu criei porque a minha audiência, mulheres maduras, elas reclamam que esse homem maduro ou é mudo ou mente. Ele, normalmente, no quesito sexualidade, ele ainda parou no tempo, então ele pensa com o pau. Quando ele não tem mais esse vigor sexual, as coisas dão uma embaralhada. Ele não conversa com a parceira, quando conversa com os amigos, eu entendi que a conversa não vai para coisa séria, ou fica na pornografia, ou fica no blá, 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 e ele só se abre com um amigo quando tem alguma coisa mais séria, como uma doença. E todo esse assunto é um pouco permeado pelo vazio. Então, eu queria te perguntar, dentre os seus amigos, o seu convívio, se esse homem maduro está na 5ª série, na broderagem ainda, ou se você acha que ele amadureceu em termos sensíveis. Eu acho que, bem, eu tenho vários amigos de várias classes e que trabalham em disciplinas totalmente diferentes, né? Então, são figuras bem distintas, né? Com Sim. culturas distintas, né? Mas acho que quase todas as suas respostas aí são verdadeiras, tá, para esses meus amigos e para mim mesmo, né? Acho que a gente continua na 5ª série, quando a gente se reúne, né? Quando tem mais de 2, 3 para cima, a gente volta para a 5ª série, o que eu acho que às vezes é até libertador, né, para alguns assuntos. Mas libertador no sentido de conversar de uma forma mais alegre sobre temas difíceis ou de não conversar? Até sobre temas mais difíceis também, que a gente aborda. Sabe? Meus amigos agora chegando nessa idade, mais 50 e pouco, né? 55 e tal, já estão começando a falar também de problemas de saúde, né? Já começamos a falar sobre remédio, né? Então, sobre dores, essas coisas todas, e até sobre dificuldades também na cama, né? Também começam a falar e até brincar com isso, né? Mas você acha que essa conversa é uma conversa que evolui para uma conclusão, ou é sempre aquela coisa meio, tô na piscina, vamos jogar a conversa fora, ou é uma conversa mais séria como a gente tem? Então, as mulheres, a gente pode não chegar a lugar nenhum, mas tem a manicure, tem a amiga, tem a desconhecida no ônibus, tem o Instagram, e eu sinto que essa mulher, ela fala ou sobre a menopausa, ela fala sobre a decrepitude do corpo dela, ela fala sobre como é difícil envelhecer, ela fala como os homens continuam na mesma toada, o carro na casinha, trepar da mesma forma, então que não há criatividade. Só para abordar um tema, pode ser engraçado, mas não é, no meu mais recente livro, Crônicas de uma Carioca Grisalha, eu escrevi uma crônica chamada O Poder do Pau Mole, onde eu falo sobre a desconstrução na horizontal desse modelo. Sim. E eu sinto que o homem só entende a potência, ou talvez o homem maduro, só entende a potência, só entende a maneira de se relacionar com essa mulher por esse viés. Se ele não conseguir, vamos dizer, executar o trabalho todo, não valeu. Então, dedos e línguas, rir, humor, eros em outro lugar, brinquedinho na cama, são tabus. Não se fala, não se vai. O negócio é cumprir o ritual do prazer óbvio. Você sente isso? Sinto, sim. Sinto. Né? Para começar, eu acho que a gente fala muito pouco sobre sexo. Nem com eles?
Entre vocês? Entre a gente, não. Assim, não de uma forma construtiva, né? Uhum. E quando fala, assim, já no desespero, assim, ou por um momento também muito feliz, né? Sei lá, eu lembro agora, recentemente, assim, 3 amigos meus que 2 separaram e encontraram alguém que eles estão muito felizes. E o terceiro também já estava separado, mas encontrou também alguém que está muito... Essas pessoas também já conversei com elas e elas também falando, assim, sabe, do que estão descobrindo. Sim, mas eles descobrem outras sensações na cama ou é sempre aquele desempenho sexual? Dei 1, dei 2, dei 3, aquilo de sempre, que pra gente é nerva. Não, pois é. Né? Mas é isso... Eu acho que as pessoas mais observadoras ou aquelas que são mais sensíveis, né? Porque eu também sou da área de arquitetura, né? Sou arquiteto paisagista, né? Então também tem esses amigos que estão na mesma no mesmo segmento, na mesma cultura que eu. Acho que são pessoas um pouco mais sensíveis e atentas a determinadas, né, coisas, né? E sobretudo aos relacionamentos, né? Tem outros que são mais turrões. Você né? lida com peão? Lido também. E você acha que esse peão, que normalmente não tem peão muito velho, porque o trabalho é pesado, mas você sente que para eles também há um silêncio? Ou eles falam mais entre eles por serem de uma classe social mais, vamos dizer, onde tudo é mais aberto? Ou não? Você nunca nem percebeu isso? Kika, é difícil dizer isso. Eu só sei que eu sempre tive que me preocupar com a forma também como eles se comportam diante das outras mulheres, sabe? Nesse escritório, não, mas quando eu comecei minha carreira, eu tive até um problema com um funcionário, uma obra também, porque ele, enfim, super mal educado. Mas também a gente... Isso foi há 20 e poucos anos atrás. Pontual. Hoje em dia, até os meus jardineiros, eles têm muito cuidado. Você sabe que eu entrevistei agora um médico que ele disse, Kika, antes eu examinava a mulher, eu e ela. Agora, dentro do meu consultório, tem a enfermeira do meu lado. É impossível eu atender hoje uma mulher, seja ela de 19 anos ou 88, sem a enfermeira do meu lado. Então, isso foi uma construção, talvez, foi uma conquista do não é não, do movimento do meu corpo, minhas regras, da mulher dizer, aqui não. E o que era permitido antes, um flerte um pouco mais ousado, uma cantada um pouco mais lasciva, a gente percebe hoje que a coisa mudou. Mudou? Mudou, sim, claro, né? E eu acho que a gente está aprendendo, né? O homem está aprendendo. A gente está num momento agora de transição, né? Tem até uma pressão muito grande que as mulheres fazem, né? Para que a gente se adeque, né? Sim. Né? No meu caso, como eu sempre trabalhei muito com mulheres, né? O escritório tem muitas mulheres. A arquitetura, né? É dominada por... É dominado, né? A gente tem essa oportunidade também de ir aprendendo, né? E a gente aprende até com os erros dos outros. Eu escuto, né? As minhas amigas, minhas sócias, né? Comentavam. Hoje em dia eu não escuto mais muito, mas elas comentavam sobre coisas que elas passaram, né? Olha, aquele cara ali foi... Ele não foi bacana. Quando a mulher madura passou por um caso de assédio, seja um olhar, seja uma palavra, ou seja algo violento. Exato, e a gente acaba aprendendo e fala, pô, será que em algum momento eu passei perto disso? Então é uma forma da gente também se adequar e também tomar cuidado, né? Eu assim, por característica, sou silencioso, você sabe disso, Sim. né? Eu falo pouco, acho que meu superpoder é escutar. O seu trabalho, e o seu trabalho é escutar, contemplar e observar. Né? Eu falo pouco, né? Então tenho essa oportunidade também de prestar atenção, né? É muito interessante isso que você falou, que é essa observação, essa oportunidade que você tem por ser um cara mais tímido, mais silencioso, você ficar atento. Essa atenção, além de ser uma prova de amor, é muito erótica. Eu acho que tem uma potência aí no cuidado do olhar à outra, à pessoa, né? Você ter esse cuidado. E eu queria enveredar agora por um lado, que é a questão da beleza. Você é casado com uma mulher muito bonita. Sim. Que tem, no capital corporal, né? Sim. Ela exala uma sensualidade, é professora de yoga. Como ser casado com uma bombshell? Pois é.
Como é? Claro que eu tenho ciúmes, né? Sim. Mas, enfim, eu tenho que acreditar no nosso relacionamento, né? Né? E tem que ficar seguro sobre isso, né? Não tem outro jeito, não tem outra maneira, né? Não, eu adoro, assim, eu brinco com ela, né? Sim. Quando eu abro o Instagram, tudo é impossível, né? Sim. Seja a posição de yoga que ela faz, seja Sim. aquele braço, que eu chamo o braço dela de picanha, que é igual àquela picanha que você vai, né, na churrascaria, que é mega definida, a perna, as coisas, e ela é uma mulher muito sensual, porém delicada, né? Você sente que ela tem uma naturalidade na sensualidade. E aí, indo para as suas filhas, então, pai de 2 meninas, você acha que esse letramento, você acha que essa maneira de conduzir a educação de 2 meninas num mundo ainda muito machista, com que ferramentas você guerreia? A gente conversa bastante sobre esse tipo de coisa lá em casa, sabe? A gente está querendo formar 2 meninas superpoderosas lá, mas assim, dentro do seu universo feminino, né? Sim. Entender a potência que é ser mulher, né? Elas estão em formação, e é engraçado como elas também se preocupam muito com isso. Eu lembro que há um tempo atrás, pequenas ainda, uma delas disse, na escola a professora disse um menino disse que era forte porque era menino. Que absurdo, isso é verdade, eu sou muito mais forte que ele, né? E coisas assim, elas né? São atletas? Elas velejam, né? Fazem judô, né? Aquela casa ali, com certeza, elas já iam subir pela parede, já iam escalar o beliche, né? Porque eu percebo que talvez por vocês serem do dia, do esporte, né? Você também curte, né? Eu curto também, eu gosto muito de esporte, sempre gostei também muito de esporte, né? Fiz vários esportes, né? Hoje eu pretendo também velejar, está nos meus planos, né? Hoje eu remo, né? Faço canoagem, né? Vou à academia de vez em quando, mas o que você me chamar de esporte eu adoro. O Podpah, ele trata muito sobre temas que pouca gente fala, né? Então, o perdão, né? Que é um instrumento muito libertador para si e também para o coletivo. Você pratica o perdão? Você é uma pessoa que se investiga e cada vez mais se liberta dos fantasmas do passado? Faz análise? Não faço análise. Fez? Já não, fiz 2 sessões só. Eu achei muito bom, mas eu não sei, mas eu acho que eu deveria até fazer. Eu acho importante, eu acho que as pessoas fazem, em geral, eu vejo que as pessoas, muitas vezes, elas amadurecem mais rápido, né? Elas enfrentam seus fantasmas, como você falou, né? Talvez um dia eu faça. E essa resistência vem por quê? Eu não sei. Para começar, Kika, até esse momento aqui, é difícil você ouvir eu falar de mim. Eu não Estou vendo que você está se esforçando. Estou me esforçando, Kika. É bom, sabe, até me ouvir, né? Sim. Eu não costumo me ouvir. Sim. Né? Eu falo de trabalho, né? Como eu falei antes, eu escuto muito. Então, eu sou aquele homem mudo, sim. Adoro quando a pessoa é sincera. Não, eu sou. E eu tenho ali do meu lado a Adriana, que fala demais. Fala demais. Acho que não seria... Se eu fosse uma pessoa falante, a gente ia brigar demais, né? Né? E ainda bem que ela é assim, né? Que a gente se complementa dessa forma. Né? E quando eu converso com ela sobre outros assuntos, profissionais, política, qualquer coisa, mas sobre mim, eu não costumo falar. Mas se você fala com alguém, com tal amigo, você fala? Eu falo, você escreve, mas eu acho que Você escreve as suas dores? Já fiz isso, mas eu penso nelas, penso em coisas que eu consegui melhorar. Isso é uma preocupação minha, eu penso sempre em evoluir. Isso é uma preocupação que eu tenho bastante, né? Nossa, eu estou repetindo os mesmos erros. Caramba, Duarte, você está fazendo a mesma coisa que você fazia 10 anos atrás, não é possível. Sabe, eu tenho essas reflexões, né? Eu tenho essa preocupação. E por onde você vaza? Eu acho que na criatividade, sabe? É que é minha válvula de escape. Seja no escritório, nos jardins e projetos, nas soluções que eu dou, que tem muito de mim, mas eu estou ali também atendendo aos desejos e às necessidades de outros. E quando eu estou pintando, desenhando, é uma expressão minha só. Ali eu estou falando... Talvez é o que você falou, sai pelo trabalho. Sai pelo trabalho. E
assim, um tema que sai um pouco do universo do Pó de Pau, mas que eu vejo que é oportuno, porque tem a ver com ousadia. Você é responsável pelo paisagismo do polêmico projeto do Jardim de Alá. Como é que você está lidando com o momento hater e com toda essa dificuldade aí, vamos dizer, social, de vizinhança, e também dessa dualidade entre ricos e pobres, já que a cruzada é encravada naquele pedaço do Leblon e a gente tem a elite ali também do lado. Conta um pouco como você está seguindo. Tá. Bem, claro que eu não gosto de ver uma mensagem desaforada, uma mensagem negativa, mas eu estou tão seguro do trabalho que aquilo não me atinge tanto, sabe, Kika? Lá há uma dualidade, mas não é exatamente entre ricos e pobres, porque há muita gente com grana, muita gente rica. A favor. A favor, e a favor, inclusive, que os pobres possam utilizar ali, que é um espaço democrático. Um espaço público deve ser democrático, né? Agora, eu também não me chateio se alguém tem uma visão diferente da visão que a gente tem para essa proposta, para esse conceito. Olha, eu acho que deveria ser totalmente restaurado o parque, ou não deveria ter nenhum tipo de comércio e tal. Esse é isso é o que eu acho. Ok, tá? Você está no seu direito. O que me chateia é algumas pessoas que reclamam de coisas sem se informarem. Isso sim é irritante. E a internet acaba sendo uma profusão de fake news no sentido do projeto do parque. Numa menor escala, está parecendo muito aquele momento que a gente passou agora de polarização política. Resumiu bem, eu entendi. Muito. E outra coisa também que me chateia, né? Eu, por ser paisagista, que eu gosto é de plantar, né, Kika? Eu gosto de ver as coisas crescendo, gosto de ver os passarinhos e tal. Então, quando alguém toca nesse assunto de supressão, né, como se eu estivesse ali tendo uma falha técnica ou uma falha ética, isso me atinge, me chateia. É como se você fosse um predador. Como se fosse um predador, justamente eu sou o oposto. O oposto, né? Queria ir, já que falamos em árvores, plantas, bichos, queria ir para o lado da espiritualidade na maturidade. Eu tenho uma amiga que abraça a árvore, eu tenho horror a isso. Ela sabe exatamente, Elisa, um beijo para você, te amo. Mas eu sinto que a natureza, na maturidade, é quase que um religar, é uma oportunidade que você tem de se encontrar consigo e de você colocar o pé na grama, na areia, na água, de você abraçar a árvore, de você escutar a natureza. Você é esse cara que dialoga com o invisível, assim, quando você está, aí eu vou fazer uma figura bem ridícula, na mata. Você é o Tarzan? Isso era minha fantasia de criança. Total, total. Né? Eu queria me comunicar com os animais e com os outros seres vivos, né? Então eu achava aquilo o máximo. Era o meu herói predileto, né? E eu acho que eu fui para o paisagismo também buscando algo assim, né? E partir também principalmente da fauna, que é um assunto que me interessa muito. Eu não abraço as árvores, mas entendo quem os faça. Porque eu tenho uma sensação próxima do que talvez essas pessoas procuram quando eu ponho a mão na terra. Muitas vezes eu tenho essa vontade, essa necessidade de botar a mão na terra, ou simplesmente pousar a mão numa árvore, ou sentir aquela folha, e parece que nesse momento estou tendo uma conexão mais profunda. É algo assim. Eu adoro o Ailton Krenak, aprendo, né, com esse indígena, tantas coisas que foram perdidas pelo caminho e que a gente não só banaliza como zomba. E aí eu me coloco também no lugar dessa zombadora, a ridícula que não entende nada. E ele fala muito sobre conversar com as montanhas, ouvir as árvores, e que parece papo de maconheiro. E que não é, né? E quando você tem essa oportunidade de se descompressar, de relaxar e de estar na natureza, eu acho que você acaba entendendo que você é animal. Eu vou contar rapidamente, fui para a Antártica. E aí não tem comércio, língua, bandeira, gente, loja, só tem gelo e aqueles mega animais. E eu tive um treco lá. Eu me achei parte daquilo, eu me achei um bicho sem ácido, sem tomar nada.
E ali eu entendi um pouco essa coisa que a gente perdeu, né? Que é a nossa vocação também como animal. E o animal pensante engoliu a gente, essa coisa do racional, nos diferenciamos, né, do macaco. Mas é impressionante como a gente vem dali, né? E talvez essa sua compreensão, que é também uma humildade, de você respeitar e se render à natureza, é incrível. Mas, enfim, divaguei aqui. Mas eu acho ótimo. Acho que, perdão, mas só para complementar, nós somos natureza também. Nós não somos ETs. Né? Nós fazemos parte dela e somos também feitos de poeira, de estrela, como qualquer coisa que existe nesse planeta. Mas aí eu vou agora para uma outra pergunta, que é a inteligência artificial, Alexa, Elon Musk e toda essa coisa do avatar, né? De tudo em 1 minuto, tudo pronto, ChatGPT, você, né? Parece que o homem ele deixa de se esforçar para a inteligência artificial devolver para ele a coisa pronta. Aonde vamos parar na sua cabeça com relação a esse mundo byte, giga? Não tenho a menor ideia onde a gente vai parar. Só sei que a gente deve estar atento a tudo que está acontecendo, nem criar uma aversão e também nem se jogar de cabeça, tendo um olhar míope. Né? Acho que a gente precisa também se distanciar e tentar ver o que está acontecendo. Né? Eu uso inteligência artificial. Mas é nerd? Não, não sou. Tá. Nunca fui aquela pessoa de ficar fuçando. Mas estou atento. Eu não gosto que as coisas passem e eu fique também por fora. Né? Eu gosto de utilizar. Tem uma ferramenta ali, deve ter um meio bacana de se utilizar aquela ferramenta para algo positivo. O lado poliana, positivo, né? Deve ter alguma coisa boa aqui. Eu também penso igual a você. Voltando ao homem maduro. Okay. Voltando à quinta série, a broderagem. Eu vejo esse homem com algumas bengalas. Ok. A bebida. Sim. Esse homem bebendo muito, e a mulher madura também. Sim. Que bebia socialmente, agora ela entorna. Sim. Vejo esse homem tomando remédio para acordar, para dormir, para transar, para trabalhar. Você, entre os seus pares, vê esse cara viciado no remedinho? Sim. Seja ele qual for? Sim, muitos, Kika. Muitos, remédio para tudo, né? Como você falou, remédio para transar, remédio para dormir, remédio para tocar a vida, álcool, muito álcool, né? Muito álcool, né? Que é triste, né? Eu não sou muito do álcool, por sorte. Acho que meu fígado é ruim, eu não aguento muito, sabe? E agora, eu adoro vinho. O meu remédio para dormir é o vinho. Eu tomo 2 taças e durmo bem. Sou ótimo de cama. Todo dia? Todo dia. Você bebe todos os dias? Bebo todos os dias. Praticamente todos os dias. E você acha que era uma taça, agora são 2 e periga ser 3? Não, sempre foram 2. Não, 2 eu não aguento muita coisa. Não aguento é verdade. Coisa. Você falou. A não ser que seja com amigos e é aquela conversa, mas normalmente ali no jantar é só isso mesmo, né? E não uso nenhum remédio para dormir. Na verdade, não tomo remédio algum, só para dor de cabeça. Sim. Felizmente, não tenho necessidade. Já tentei um remedinho desses para eu não lembro, Cetrialis, alguma coisa assim. É um remédio, não é Viagra. Cialis. Cialis. Uhum. Uma vez eu usei um desse, não funcionou, que deu uma dor de cabeça do cão. É bom falar a verdade. É bom falar aquilo que não funciona. A Adriana nem sabe, mas não rolou nada naquele dia, que eu fiquei com uma dor de cabeça. Acho que aquilo, enfim. Mas o negócio lá não funcionou. Ou funcionou demais e você não sabia o que fazer. Porque eu tinha um amigo que falava assim: o problema da pílula azul é que você tem que executar o trabalho. Não era esse azul. Não, okay, mas o ativo é parecido. Você tem que executar o trabalho. Porque se não executar o trabalho, o negócio fica ali alerta e você faz o quê? Nada. Mas o Viagra tem... Sim, ele tem assim, esse objetivo mais... O Viagra eu nunca tomei, que eu fiquei até com medo da dor de cabeça. O outro, ele não funciona dessa forma. Você precisa ter um estímulo. Entendi. Senão não rola nada. Como eu fiquei com dor de cabeça, não houve estímulo, não sei se funcionou ou não. Não cumpriu aí Não cumpriu a função. Também queria falar sobre solidão. Ok. Eu percebo uma maquiagem nesse homem maduro com relação à solidão, mas ele cada vez mais
longe. Ou os amigos estão morrendo. Não, você tem 54, é Sim. jovem, ainda dentro do percurso da maturidade. Eu entrevisto homens mais velhos, Certo. mas eu sinto que a missa de sétimo dia, que ele vai cada vez mais, eu sinto a perda do primeiro ou do segundo amigo, daquele clã, daqueles amigos que vieram com eles desde a maturidade, e aí uma dificuldade de lidar com o luto. Então, esse Sim. binômio solidão e luto. Você pensa na sua morte, você fala sobre a morte com a sua esposa, você preparou já a sua morte, já fez seu testamento, você tem as senhas do banco anotadas num papel, você tem um bom advogado, você já pensou na sua despedida? Nossa, foram muitas perguntas, Kika, mas vamos lá. Vamos começar por solidão, tá? Eu fico bem sozinho. Além da fantasia do Tarzan, eu tenho uma fantasia também, que aqueles filmes americanos, que sabe, que você vê aquela pessoa lá no alto da montanha, numa cabana de madeira, com barba, sabe? Ele um cão. Deus me livre, sei. É uma das minhas fantasias, Kika. Assim, mas não por ter aversão à sociedade, não por querer fugir, mas por gostar querer de você. Gostar de mim e me conectar com a natureza. De repente, nesse momento, nesse silêncio, eu vou ter mais oportunidade de fazer isso, de lidar com as coisas que eu gosto demais, que sabe desenhar, pintar e ler, sabe ter tempo para isso. São práticas individuais, né? São práticas individuais. E eu preciso muito disso. Às vezes eu falo para a Adri, eu preciso ficar sozinho, sabe? Às vezes até ando sozinho, sabe? E nesse momento eu faço uma terapia, tento fazer uma terapia, penso na minha vida, né? Então eu lido bem com isso. Morte, para mim é um pouco complicado, morte. Eu não acredito em Deus. E então Acredita em outra coisa ou em nada? Eu não acredito em muitas coisas, mas não acredito em nenhum ser que está cuidando da gente. Nem acredita na reencarnação. Não do modo como o espiritismo ou os católicos pensam, né? Eu tenho muito apreço pelo budismo. Não é exatamente uma religião, é mais até uma filosofia, né? No budismo, no zen budismo, pelo menos, a energia nunca acaba, né? Então, a energia que nos alimenta, ela deve ir para algum outro lugar, né? Mas não é o mesmo, não seria o mesmo eu, né? Então, por não acreditar em céu e inferno, eu acho que a nossa vida termina aqui. O céu e o inferno é aqui agora, e por isso que a gente tem que aproveitar e fazer um melhor uso da nossa vida. Mas organizar a morte em termos civis, não esotéricos. Você é um cara preocupado em deixar tudo organizado para as suas filhas? Ou não pensa nisso? Penso, sim. Não está organizado ainda. Né? Até o meu pé de meia também já foi embora, tá? Que é uma preocupação muito grande que a gente tem. Tá? Eu sou aquele cara que tem uma mochila lá em casa para um momento de necessidade de ter que ir embora. Eu já passei por por 3 situações em que o vizinho pegou fogo. Eu já acordei com meu pai falando para a gente sair de casa porque corria o risco da casa pegar fogo. E o céu estava com uma cor rosa, vermelha, sabe? E a gente teve que sair de casa. Então, acho que com isso eu fiquei com aquela história, sabe? Uma emergência. Uma emergência, sabe? Entendi. Existe uma bolsa assim em barcos, por exemplo, né? Sim. E lá em casa eu sei onde estão os documentos. Se eu tiver que ir embora num momento rápido, o que eu faço? O que eu levo? Interessante isso, porque não é um planejamento, é quase que um escape, né? Mas Sim. não é um planejamento. O planejamento não está feito ainda, Kika, mas... Tem vontade de fazer ou acha que a vida... Não, tenho vontade. Não, eu tenho um lado racional também que é muito forte. Sim, interessante isso. A gente está chegando ao fim do nosso bate-papo, mas eu ainda queria falar sobre coisas que te motivam. Então, um livro, uma série, um podcast, de que você se alimenta dos outros? Olha, eu assisto muito podcast, sim. Eu uso bastante o YouTube. E o que te interessa nesse mundo? Olha, eu gosto muito de história. Sou apaixonado por história. Eu escuto muito sobre a vida das pessoas, principalmente as pessoas criativas. Biografias. Biografia, adoro também ler biografias, né? Sobretudo as pessoas criativas, porque eu adoro o processo criativo. É algo que me interessa bastante. Enfim, são assuntos bem diversos, né?
que eu procuro na internet. Né? Assisto séries, sim, né? Enfim, e tento equilibrar, tento reduzir o tempo que eu dedico às séries para poder ler também, que eu acho que é um perigo. É verdade, é engraçado como muita gente lê livros no e-book, né? No Kindle. Então, também acho que esse tempo de tela, eu gosto do livro físico, né? Não gosto de ler na internet. Você lê no... Leio, mas o Kindle a luz do Kindle é diferente do iPad. Ah, é? Ela não faz mal aos olhos, não tem a luz azul, sabe? Ah, não sabia. Então é por isso que não cansa. Eu leio no Kindle porque ali como eu viajo muito também, ali eu estou levando 50 livros junto, de uma vez. Ok. Queria algumas últimas perguntas. Queria falar sobre o ego. Ok. Você acha que ele te trai, o teu ego? Ou você é um cara bem controlado com o selfie? Você acha que você está à sua disposição ou você, de alguma forma, tem uma necessidade de agradar o outro? Muitas vezes eu sinto que eu tenho necessidade de agradar. Acho que cada vez menos. A maturidade traz isso. Fico mais seguro, né? Você em si, um cara malhado, tem uma maneira de se vestir que pode parecer básica, mas não é. Você, às vezes, é um cara até que ousa determinados looks e outfits. Como é que é a tua relação com a moda na maturidade? Eu gosto. Não sou como Celso Raiol, mas admiro... Adoro o Celso Raiol. Admiro demais, mas eu não sou aquela pessoa. Sim. Eu sou muito mais sereno e básico, talvez, né? Sim. Mas eu gosto, eu adoro roupa de linho. Se eu pudesse, eu me vestia de uma forma um pouco mais clássica, mais confortável. Eu me visto de acordo com aquilo que eu preciso fazer naquele dia. Se eu tiver que ter... parece que eu ligo duas chaves. Não, assim. eu agora estou te vendo assim, num look meio out of Africa, sabe? Daquele terno desconstruído, mole, de linho, com uma blusa branca e uma sandália. Uma coisa meio assim. Tenho coisas assim. E eu curto bastante, sabe? Mas, bem, em geral, roupas claras, até que eu uso. Hoje eu estou com uma roupa escura, mas em geral eu uso roupas claras. E se eu tiver que fazer alguma função mais criativa, eu ponho uma roupa mais ferrada possível que eu tenha, mais confortável. Isso molda muito o meu comportamento. A roupa me molda. Entendi. A roupa é como se fosse a armadura do dia. Exato. Como é que você vai lidar? Exato. E para literalmente terminar, se você tivesse que deixar uma mensagem para esse homem maduro hoje, o que você diria para ele? Converse mais com as mulheres, sabe? Eu acho isso mesmo. Eu aprendi tanto com as minhas sócias, com as minhas filhas hoje, sim, com minha esposa, com minhas antigas namoradas. Sim. Eu falo isso para a Adriana. Há 10 anos atrás, eu talvez não estivesse pronto para ela. 10 anos antes da gente se encontrar, sim, eu não estaria pronto, né? Então, foi por essas mulheres que passaram na minha vida, que me ensinaram, que eu estou onde estou hoje com ela. Muito bom esse reconhecimento. Queria te agradecer a sua voz, a sua disposição de falar de si, que eu percebi que não é muito fácil. Então, foi muito bom ter você sem estar mudo. Obrigado, Kika. Foi uma delícia também conversar. Muito obrigada.